Beleza? Vamos lá, então, começando o assunto. Sempre que vocês quiserem fazer um questionamento, tentem fazer pelo microfone, fica mais fácil, tá? Do que ali pelo chat. Então, vamos lá. Já tinha falado para vocês, feito uma introdução na última aula, né, que a gente teve. Então, hoje eu vou entrar propriamente aí nos estágios, tá bom? Eu acho que dá para chegar pelo menos ali na metade, aí semana que vem a gente finaliza esse assunto. A moralidade, como eu já tinha dito para vocês, é a ausência de consciência, tá? Então, não dá para responsabilizar o indivíduo amoral, tá? Pode acontecer raras exceções da pessoa ser amoral depois dos 2 anos de idade, mas aí vai depender da constituição biológica da pessoa ou biopsíquica, né? Ter alguma deficiência, né? Ou não ter sido socializada, né? Porque na teoria do Kohlberg, você precisa de duas coisas para você se tornar um ser humano. Você precisa, assim como Kant imaginava, ter um aparato cognitivo que te permita desenvolver o conhecimento, ou seja, você precisa ter uma estrutura cognitiva que a gente entende aqui como inteligência, que ela vai sendo construída com as experiências que você vai ter ao longo da sua existência, tá? Então, o indivíduo, ele não nasce inteligente, ele nasce com um potencial para a inteligência, e também a consciência moral, que seria o que tu faz com a inteligência que você obteve, né? Que seria propriamente a consciência, né? E aí por isso que eu diferenciei, né? Quem viu a discussão lá, o debate com o professor lá, eu diferenciei inteligência de consciência. Eu estava pensando mais nesse modelo kantiano aqui, mais nesse modelo do Lawrence Kohlberg, que é o que eu sou mais adepto, tá? E neste modelo aqui, a inteligência e consciência não é a mesma coisa, né? A inteligência é as informações que você tem a respeito do mundo em que você vive. A consciência, como você responde aos desafios ou dilemas morais, ou trilemas morais, impostos socialmente, ou seja, tem muito a ver com a capacidade de seguir ou não uma regra e também de decidir seguir ou não uma regra, que vai depender também de muitos fatores, tá? Dilema hoje já é um conceito muito ultrapassado na ética, porque a sociedade que nós vivemos, ela não coloca a gente só diante de duas escolhas, ela coloca a gente diante de múltiplas possibilidades, tá? Então, quanto mais desenvolvida é a sua inteligência ou sua capacidade cognitiva, e mais desenvolvida é a tua consciência, mais você está diante de dificuldades, né? E conciliar essas dificuldades é o grande desafio, por exemplo, na área jurídica lá, né? Como que um juiz vai conciliar entre fornecer um remédio de alto custo, o Estado que não tem dinheiro para bancar o remédio de alto custo para todas as pessoas que pedem, e também garantir o atendimento básico à saúde, né? Então, né, muitas vezes os juízes lá, principalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que fazer ponderações, modulações que são impopulares, velho. Não tem jeito, não tem como você agradar todo mundo, tá? Então você vai ter que fazer escolhas, tá?
E aí vai exigir de você uma capacidade intelectual e uma capacidade de consciência cognitiva e moral superior ao da média, tá? Por isso que a maioria das pessoas não entendem lá o Marco Aurélio. É mais fácil criticar o Marco Aurélio do que estar no lugar dele. Vocês estão me ouvindo, meus amores? Tô ouvindo. Beleza. Sim, sim. Tá? Então, segundo Kohlberg, e aí é mais um traço que o aproxima do Kant, esse quadro aqui, ele é um quadro universal, tá? Então, não importa a tua cor da pele, não importa a tua etnia, não importa as diferenças, gêneros ou qualquer outra coisa, qualquer ser humano vai, desde que ele tenha sua programação psíquica adequada, ou seja, mediana para normal, e tenha um nível de interação social condizente, ele tem capacidade de atingir o nível máximo ali dessa escala, que é o nível pós-convencional, e atingir o estágio superior, que é o dos princípios éticos universais, embora a grande maioria não atinja, a grande maioria fique ali no convencional, no terceiro estágio. A grande maioria das pessoas, tá? E aí, depois a gente discute, talvez, as razões disso. Mas vamos lá, começando. Né? Em filosofia, a gente pode falar que existe a heteronomia e a autonomia. A heteronomia é sempre quando você obedece uma ordem que vem de fora, que você obedece, mas você não se você fosse o legislador ou o ditador, aquele que estabelece as normas, você não teria criado ela daquela forma, tá? Então, ela é a norma do outro, heteronomia. A autonomia é quando você ou se coloca no lugar do legislador e concorda com a norma, ou você é revolucionário a ponto de ir contra as normas sociais para criar outras normas mais abrangentes, mais inclusivas, tá? Que possam melhorar a vida das pessoas. Então, existem basicamente dois níveis aí de autonomia. Autonomia de acordar, concordar com o que o outro diz, e a autonomia de você efetivamente transformar o mundo à sua volta, que seria o conceito lá de liberdade em Hannah Arendt, fazendo uma conexão aqui com o que a gente já discutiu anteriormente, tá? Raríssimas pessoas estão nesta última capacidade de transformação do mundo. A maioria das pessoas obedecem por medo ou por observar que vai ter alguma vantagem, ou porque elas concordam com o que o outro diz, então seria uma autonomia passiva ou um meio termo entre autonomia e heteronomia, e pouquíssimas pessoas são capazes de atingir ali o nível pós-convencional, seja do utilitarismo, seja dos princípios éticos universais, tá? Por causa de algo que eu falei na última aula, que a sociedade tende a não gostar de pessoas que pensam por si mesmas. É mais fácil você se amoldar ao que todo mundo faz. Mas vamos lá, vamos com calma. O primeiro estágio do Kohlberg, que está lá no primeiro nível de consciência, é como
a pessoa se enxerga no mundo e como ela enxerga as outras pessoas no mundo e interagem com essas pessoas no mundo. O estágio é a... Como que eu poderia diferenciar isso aqui para vocês? O estágio é a etapa de amadurecimento. Então, a cada nível do Kohlberg existem 2 estágios. Então, no final, são 6 estágios e 3 níveis. O nível pré-convencional, ele é o da heteronomia. Por quê? Porque convencional significa acordo, tá? Uma convenção significa que eu fui convencido pelo outro e automaticamente me deixei convencer pelo outro, ou seja, a gente se convenceu mutuamente. A palavra convencimento significa vencer junto, tá? Então, estabelecer acordo. O nível pré-convencional, então, significa que alguém está acima do outro, tá? Alguém está fazendo as normas e o outro só se enxerga como o sujeito passivo e ele obedece por alguma razão, tá? A razão mais básica, que é o estágio de obedecer a uma norma, é o medo do castigo. Então, por isso que esse estágio chama-se estágio do medo ou do castigo, né? Normalmente, é o estágio onde opera a consciência, é mais rudimentar, é como se eu falasse assim, tipo, é quase consciência, quase, né? Que o Kohlberg identificou ali no começo do desenvolvimento infantil, tá? E que duraria ali até 3, 4, no máximo 5 anos, ok? Se tu opera ainda com medo da norma, significa que tu é infantil, tá? Mas não necessariamente que você não possa regredir. Mas quando eu falo que tu opera como infantil, é sempre, velho. Em todas as situações, você só obedece por medo. Aí, você é infantil. Agora, você obedecer por medo em uma determinada situação, mas no resto da sua ação, da sua existência, você fazer trocas com os outros, ou ter expectativas em relação aos demais, ou querer preservar um sistema social que para você funciona, né? Ou lutar pelo direito da maioria, né? Ou lutar pelo direito de todos, né? Isso não te faz infantil se num determinado momento tu regride, porque você pode, né, alternar os níveis de consciência, tá? Você só não pode estar num estágio do medo e castigo e ter comportamentos do estágio do utilitarismo. Isso é impossível, porque é uma escada. Você sobe a escada e você pode descer, mas você não pode saltar, tá? Você não pula essas etapas, tá? Segundo o Kohlberg. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem fazer no momento que vocês quiserem. Então, neste caso, vamos pegar lá uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, ela começa a ouvir não porque ela já se movimenta, ela já demonstra interesses, ou ela já começa a testar limites, tá? Então, o não aqui vai ser castrador, mas automaticamente vai ser civilizatório, tá? Porque se todo mundo pudesse fazer tudo que quer, no exato momento que quer, nós não teríamos a menor condição de sermos humanos, seríamos
bestas, como diria Aristóteles, né? O Aristóteles classifica o ser humano, aliás, classifica o ser como divino, humano e bestial. A besta é a que não tem inteligência para saber que depende do outro para viver de uma forma mais digna. O ser humano é o indivíduo que tem a inteligência, capacidade de perceber que a sua vida é melhor quando ele vive em conjunto, em coletivo. E o divino é o ser que é autossuficiente. Então, portanto, ele não precisa de ninguém mais para alcançar ao satisfazer todas as suas necessidades. Então, nós estamos no meio termo, tá? Nós, enquanto humanos. E muitas espécies animais também, por exemplo, chimpanzés, baleias e tudo mais. Mas o que nos diferencia é que nós vamos desenvolver a consciência num nível muito mais elevado do que a gente pode falar de um animal que pode desenvolver memória, pode desenvolver percepção de espaço, mas tudo isso estaria dentro da casa da inteligência e não dentro da casa da consciência de si mesmo, ok? Pelo menos aqui, discutindo dessa maneira. Então, por que uma criança obedece? Porque ela tem medo do castigo, e especificamente do castigo imposto por alguém que ela dependa, tá? Então, quando eu coloco ali a autoridade externa, a criança não tem medo de todo mundo. Ela tem medo de algumas pessoas que lhe são importantes. Lhe são importantes porque, sem essas pessoas, essa criança está ferrada no mundo. Ela ainda não tem consciência disso, mas ela está. Por exemplo, pai e mãe, tá? Posteriormente, dependendo se ocupar o papel de pai, um avô, uma avó, alguém que lhe alimente, alguém que lhe troque, alguém que lhe dê afeto, carinho, ou seja, essa é a dependência. Porque sem alimento, afeto e carinho, não se faz um ser humano, ok? Então, o ser humano nasce pronto. Só que, ao mesmo tempo, a criança não tem consciência disso. É mais ou menos assim, uma percepção, mas não é uma consciência. E aí ela teme ser castigada, porque, na verdade, ela opera pela lógica do desprazer aqui. Então, o único direito que ela entende que ela tenha, se é que ela entende a palavra direito, coisa que não entende, é evitar ser castigado, desprazer, tá? Crianças maiores que já foram castigadas, às vezes basta você ameaçar, a promessa é suficiente, né? Ou adultos, às vezes basta você colocar um cartaz, sorria, você está sendo filmado, que aí o adulto já altera a sua forma de estar no mundo, tá? E é mais eficiente se ele não souber onde está a câmera, tá? Porque ele vai ficar procurando e isso vai intimidá-lo, tá? Agora, se ele entender que a câmera está ali, talvez ele possa fazer um cálculo do ângulo que a câmera pegue e achar os pontos cegos da câmera. Então, a placa e a câmera já não seriam suficientes, porque ele consegue burlar, tá? Então, aqui, qual seria um exemplo típico, um comportamento típico de alguém que está nesse estágio? Uma criança, por exemplo, pode chorar antecipadamente só com um olhar desabonador do pai, se o pai for a autoridade, ou a mãe. Normalmente, sempre um vai ser mais do que o outro, tá? Até porque a criança ela vai ficar também jogando, né? A criança ela é um ser inteligente, e se ela observa que pai e mãe, um é mais fraco do que o outro na educação, no processo civilizatório, ela vai ter mais respeito ou mais medo
daquele que é mais constante, rígido, e vai ignorar o mais flexível dos pais, tá? Então, pode ser que um dos pais tenha menos autoridade sobre a criança, se a criança ela é criada por pai e mãe, por exemplo, tá? Às vezes, o pai ou a mãe, por diversos motivos, não tem medo de impor limites para o filho, e aí ele é um péssimo educador, péssimo exemplo. Aí a criança não vai ter o menor respeito por ele, tá? Então você dá presente demais para uma criança pequena, você não ser enérgico, e se você ameaçar e a criança continuar ali te desobedecendo, e você não pôr de castigo, você perdeu a criança. Então a criança ela não vai te respeitar mais. Por isso que quando o avô assume o papel de avô, ele não está preocupado em dar educação para a criança. Quem está preocupado em dar educação para a criança é o pai. Então o pai tem que educar, inclusive, o avô, né? O avô não dá bala escondida para a criança, por exemplo. Tá? Porque a criança é um ser inteligente, ela vai no mais fraco. E aí, como vampiro, ela vai sugar o mais fraco. Você está entendendo o que eu estou falando? Não precisa concordar, é só entender. Professor, tem uma pergunta. Sim, pode falar. Uma pessoa de, sei lá, 14 anos pode estar no estágio de custo-benefício ou é obrigatório que, ao ela atingir certa idade, ela sobe de nível? Não. As idades aqui, elas são referenciais, tá? Então não é fixo. Na verdade, assim, a psicologia cognitiva, ela acredita que o nosso cérebro, ele é modelável, certo? Então, quanto mais tempo uma pessoa passa num determinado estágio, mais solidificado fica a modelagem do cérebro e, portanto, menos condições de evolução ela vai ter, ou de desenvolvimento. Entendi. Entende? Então, por exemplo, ficar muito tempo fora da escola, né, para crianças que estão sendo alfabetizadas, o prejuízo das crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos vai ser maior do que das crianças que já foram alfabetizadas e estão com 11, 12, 13, 14 anos, e o prejuízo dos adolescentes nesse período de coronavírus é menor do que o de uma criança que está em processo de alfabetização, tá? E isso vai resultar na psicologia cognitiva e também no pensamento kantiano, isso vai resultar que quando uma criança que hoje tem 5 anos, passado 10 anos, e a sociedade não fez nada para remediar, porque agora a única coisa que tem é remediar, né? Essa criança ela vai ser intelectualmente inferior a vocês. E ela vai ser moralmente inferior a vocês. Então, Professor, agora, o governo deveria ter um plano de educação para os próximos 10, 20 anos. Pensando não em vocês. Pensando na geração que está se perdendo, que é a geração dos 5, 6, 7 anos. Essa está se perdendo. Oi, fala. Quando uma pessoa sofre um trauma, é possível que ela volte a algum estágio? Por exemplo, a pessoa está no convencional legista, né, e ela sofre um trauma, é possível que ela volte para o convencional? Fique com medo, com esse trauma? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, trabalhando a perspectiva lá da localização dos aspectos neurológicos, né, na neurociência, cada parte do nosso cérebro ele é responsável por uma atividade, né? Então, uma lesão dependendo do córtex frontal,
ela pode impedir que a pessoa tenha um determinado comportamento moral adequado. Uma lesão no atraso do cérebro pode fazer com que a pessoa enxergue cores diferentes, né? É óbvio que talvez o cérebro sendo estimulado, ele possa transferir aquela função localizada em uma determinada área para outra. Mas isso vai depender do estímulo externo, tá? Uma pessoa que sofre de derrame, por exemplo, ela tem que ser estimulada com fisioterapia neurológica e assim por diante, para o cérebro utilizar outras áreas que não foram danificadas, mas voltar ao seu que era, dificilmente. E quanto mais tempo passa para retornar ou fazer um tratamento fisioterapêutico e neurológico, maior chance tem de gerar danos irreversíveis ao cérebro. Você está falando de uma pessoa que sofre um trauma, né? Mas pode ser uma pessoa que tenha que ser entubada por causa da Covid. O quanto mais tempo a pessoa ficar entubada ali em estágio de dormência, maiores podem ser os danos às atividades cerebrais daquela pessoa. No caso das crianças, quanto mais tempo você demora para alfabetizá-la, maior dificuldade ela vai ter de construir um banco de memória de palavras. Então, o vocabulário dela vai ser mais limitado. Vocabulário limitado, consciência moral limitada. Infelizmente. Tranquilo? Isso dentro desta corrente de pensamento que é a psicologia cognitiva. Tranquilo? Uhum. Tá. Aí a criança, o processo de evolução, gente, assim, não acontece do dia para a noite. Não basta você fazer aniversário, tá? Eu fiz aniversário recentemente, não significa que eu fui dormir pensando uma coisa e no dia seguinte já acordei com o download efetuado, tô lá na versão 3.9. Não é assim que ocorre, é um processo longo, tá? E depende muito também, obviamente, aqui tem um peso muito grande a interação social, tá? Quanto menos interação social, menos capacidade de desenvolver consciência moral. Ok? Quanto menos experiências, maior a tendência a pessoa a não aceitar muito bem mudanças e ser mais preconceituosa. Tranquilo? Não que isso seja uma regra, mas aumenta a possibilidade. Na troca presente, normalmente essas idades elas têm um motivo. Dos 2 aos 5 anos, em regra, na época que o Kohlberg vai trabalhar, que ele trabalha até a sua morte, em 87, era pouco comum, pelo menos na sociedade ocidental, que a criança fosse muito cedo para a escola, ou muito cedo para a pré-escola, tá? Então, ali, a criança ia 7, 8 anos para a escola. Então, ela ficava muito no ambiente familiar, e aí no ambiente familiar burguês, onde é pai, mãe, filho, se tiver irmãos, né? Esse é um ambiente, assim, muito propício para que a criança não se desenvolva muito bem e evolua muito bem. Ela precisa sair da bolha, ela precisa ir para um ambiente maior ou ter contato com uma família estendida, né?
avós, tios, primos e assim por diante, até porque nem todo mundo educa da mesma maneira seus filhos. E aí a criança ela começa a perceber que há diferenças, obviamente. E nessa capacidade de percepção de diferenças, a criança ela começa a entender que existe um eu e um outro eu. Ou seja, existe eu enquanto sujeito, existe a minha mãe, existe o meu pai, o meu avô, a minha avó, meu primo e assim por diante. Mas ela ainda não tem a perspectiva ou a consciência de subjetividade. Aqui é como se fosse na psicologia behaviorista, comportamentalista. Todo o comportamento do indivíduo é externo. Então, na verdade, existe um outro eu, mas este outro eu não é muito diferente de mim. Né? Basicamente, quase como se fosse um clone de mim mesmo. Então, tudo que eu sinto, o outro sente. Tudo que me incomoda, incomoda o outro. E isso aqui faz com que eu entenda que o outro é só uma réplica de mim mesmo, tá? E aí é o troca presente. Neste momento, a criança ela ainda não é capaz de desenvolver nenhum transtorno psicológico grave, como depressão. Depressão infantil não existe. Neste ponto aqui, não existe. Porque para existir depressão precisa de ter subjetividade. Tá? Ainda não tem subjetividade. Aqui é externo, as emoções são muito superficiais ainda. Tá? Tá muito ligado a dor e prazer. Só que antes eu tinha medo da dor, mas agora eu observei que existe uma coisa chamada prazer. Então eu começo a testar o prazer e verificar que às vezes o preço que se paga por um prazer compensa a dor. O preço de um prazer é sempre a dor, deixar bem claro. Então, às vezes, o prazer ele é superior à dor. E qual que é a dor básica num desenvolvimento de consciência moral? A dor é sempre obedecer o outro, tá? É sempre. E qual que é o prazer? O prazer é fazer o que se quer, quando se quer, no exato momento que se quer. Até porque aqui ainda não está bem desenvolvido na criança a capacidade de compreender que ela é um ser histórico, um ser no tempo, né? Que existe passado, presente e futuro, e que as suas decisões passadas vão interferir no seu presente, e que o seu presente vai interferir no seu futuro, tá? Então a criança aqui ela é muito imediatista também, tá? Ela quer para agora, ok? E aí os pais também têm que ensinar, pais, professores, tudo mais, que a vida ela não ocorre sempre no aqui e agora. A vida ocorre numa dilatação entre passado, presente e futuro, ou seja, numa construção histórica, tá? Então aqui você tem que começar a ensinar a criança, sei lá, a poupar, a economizar, inclusive economizar o cérebro, não pensar demais, porque todo mundo que pensa demais morre cedo, né? Então você tem que começar aqui, fazer talvez uma introjeção, né, de um raciocínio econômico, né, de um raciocínio capitalista, talvez, troca presente, assim por diante. A ética capitalista talvez estaria aqui nesse segundo estágio do nível pré-convencional, tá? E aí a criança, ela só vai passar, já que ela vai fazer uma avaliação de custo-benefício, e ela é muito imediatista, né? Ela ainda está aprendendo a se ver como um ser na história, ou um ser histórico, aqui
para ela controlar um determinado instinto ou um determinado desejo, não basta mais agora só colocar castigo, não. Às vezes, o castigo é tão fraco, por exemplo, que eu prefiro ficar de castigo. Eu prefiro ficar sentado. O que ele vai me castigar? Ele vai me colocar sentado 2 minutos lá. Vou ficar sentado 2 minutos. Tá bom, tranquilo, ótimo. Descansa as pernas. Então, ela começa a ver vantagem, às vezes, até em ser castigada. Diante do quê? Diante da vontade de satisfazer algo imediato. Por exemplo, comer todos os Kit Kats que você comprou por mês inteiro para a criança. A minha filha, a Sofia, se a gente comprar 4 Kit Kat e falar para ela que é pro mês inteiro, ela fala, tá bom. Mas ela come os 4 Kit Kat um atrás do outro. Tá com 4 anos também, né? Mas ela já consegue operar no nível troca presente, conforme o interesse dela. Ela sabe fingir quando é do interesse dela, né? Então tudo tá caminhando pro normal aqui em casa. Então ela entende que ela passa a ter um direito, que é o direito universal, que é um direito de todo mundo busca o próprio prazer. Então, ela interpreta que muitas vezes quando o pai ou a mãe castiga, é porque a criança estava enchendo o saco, né? Então, se a minha mãe tem o direito de assistir a novela, eu também tenho o direito de assistir o Lucas Neto. Então, eu vou ficar enchendo o saco ali para assistir Lucas Neto, né? E aí, às vezes, é mais fácil, numa sociedade capitalista como a nossa, compra mais uma televisão, coloca no quarto e fala, vai assistir no seu quarto. E aí você não tem contato com a criança. É ótimo isso. Aí depois você tem indivíduos extremamente isolados, você não sabe por quê. Né? Mas aqui ela entende, bom, eu vou fazer aquilo que a minha mãe busca o próprio prazer dela, eu vou buscar o meu, eu vou evitar a dor, a minha mãe evita a dor, tal. E é normal, por exemplo, as crianças repetirem comportamentos que os adultos têm com elas, por exemplo, o animismo, né, que é quando a criança se machuca, você ir lá e agredir ou castigar o objeto inanimado, que supostamente é o vilão e machucou a criança. É comum também a criança reproduzir isso quando tu se machuca, né? Ou ir lá bater no carro, estava mexendo no carro, acabei de bater a cabeça no carro, então capaz da minha filha ver eu lá chorando e ela acha que vai resolver a minha dor, a minha burrice, batendo no carro, né? Porque eu sou uma cópia dela, então tem uma profundidade muito grande, tá? Então aqui é exatamente isso, né? Então todo mundo pensa igual. Aqui é uma lógica muito capitalista também. Mas ali dos 5 aos 8 anos, essa idade é por causa da idade da convivência com outros fora da bolha familiar, sempre tendo a burguesa como exemplo aqui, tá? Conforme a criança vai crescendo, amadurecendo, percebendo mais o tempo, você pode oferecer prêmios maiores, aliás, você vai ter que oferecer prêmios maiores para que ela tenha resultados melhores. Então, por exemplo, você quer que teu filho passe de ano, ele não gosta muito de estudar. O que tu oferece? Tu oferece uma bicicleta, tu oferece um passeio, tu oferece férias. Se ele reprova, você corta a bicicleta, corta o passeio e assim por diante. Tá? Estudar não é algo que dá prazer, pelo menos não nesse momento aqui. São crianças raríssimas, né, que gostam de estudar. A maioria, né, estuda por obrigação. Né? E aí o professor vai adotar essa lógica muitas vezes também. Te dou um ponto na média se tu assistir às minhas aulas. O professor já sabe que as aulas dele são ruins, né?
E aí ele vai lá premiar lá o indivíduo que assistia a aula. E ele vai punir o indivíduo que não assiste, né? Ah, quem não assiste vai ter que fazer atividade depois. Compreendes, meus amores? Aqui, às vezes a gente está nesse aqui, nessa troca presente com vocês. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos parar aqui por hoje. Semana que vem eu falo dos convencionais e do pós-convencional. Se vocês tiverem alguma dúvida desse primeiro nível e desses 2 estágios, eu respondo agora. Se não, vocês leem e tirem por vocês as dúvidas. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que foi meio que respondido. Pode fazer. No comentário. Faz a pergunta. Que era se uma pessoa que está em nível elevado de consciência, vamos dizer que eu estou lá no pós-convencional, eu posso ser influenciado por uma troca presente? Eu ia perguntar isso, aí você já respondeu agora. Então, velho, eu diria o seguinte, quem tá lá no pós-convencional, ele vai perceber com quem ele tá falando. Né? Isso é meio que óbvio, é teoria dos jogos também. Né? Não adianta você falar com a criança como se você estivesse falando com um adolescente ou com um adulto, né? Você tem que, se você é minimamente inteligente e consciente, você sabe com quem você está falando, você vai ter que adaptar a tua linguagem para poder atingir um indivíduo. Compreende? Tem um filme muito bom para saber isso aqui, que é o Crash no Limite, quando a menina lá tá debaixo da cama, não porque ela tem medo do bicho-papão, uma menina de 6 anos, porque ela sabe que o bicho-papão não existe. Ela tem medo de bala perdida, porque ela mora numa comunidade onde a polícia entra socando o pé nas portas. Isso nos Estados Unidos, não no Brasil. No Brasil, a polícia vai, bate na porta, mostra o mandato judicial. Né? É Crash, aí tradução para o português é No Limite. É um filme antigo, assim, antigo, deve ter uns 10 anos. Né? Crash é no sentido de colisão, né? É um filme até interessante para a gente ver, né? Tipo, a gente que tem tendência a julgar o outro pela capa, né? Ou seja, julgar o outro por nós mesmos. A gente gosta de falar que é o outro que é mal e eu sou bom. Esse filme ele mostra assim, os personagens por diversos ângulos. Né? Ele toca em diversos assuntos, desde questão de gênero, racismo, violência policial, né? E ele faz ele faz uma profundidade nos personagens que é interessante. Então, se vocês tiverem aí condições de assistir, talvez no YouTube vocês encontrem. Se eu encontrar, eu mando para vocês. É um filme bem interessante. Eu trabalhava bastante esse filme com os alunos antigamente. Tá? Outro filme que é interessante nesse sentido seria o Extraordinário, que é um filme já mais recente, com a Julia Roberts e o menininho que fez o Quarto de Pânico. Tá? Pessoal, por favor, antes de vocês saírem, na verdade eu não estou apoiando a pirataria, porque na verdade existe uma brecha na lei brasileira que se for para a educação, né, se for com fins educacionais, você pode passar o filme inteiro. A pirataria ela só existe se você estiver revendendo. Agora, se eu resolver passar o filme para vocês, né, com fins educacionais, não tenho que pagar custos. Tá? Então, depende muito. Tranquilo? Depende do jogo, né? Se o jogo for educacional, né?
Tudo pode ser educacional, obviamente. Pessoal, antes de vocês saírem, por favor, dizem que vocês estiveram aqui, colocando eu estive aqui, um joinha e tal, aí vocês estão liberados, eu vou gravar aí a pergunta, o castigo, para quem não pôde acompanhar, tá? E bom descanso para vocês, boa prova, qualquer dúvida, manda no meu e-mail, que esses dias estão mais corridos, eu acordo às 4 da manhã e vou responder e-mail. E antes de dormir, à meia-noite, eu respondo e-mail também, tá? Mas no meio do dia é mais complicado. Tranquilo? E não esqueçam, a prova, o horário dela para entrega é 23 horas e 59 minutos de sábado, tá bom? Não vai ser prorrogado, a não ser que o Instituto, a não ser que falte energia na cidade pelos próximos dias. Aí eu vou ter que prorrogar. Senão, caso contrário, não prorrogarei. Tranquilo? Bom, questão para os que não puderam acompanhar por qualquer razão, motivo ou consequência, ou justificativa, que não me importa, é que você me dê exemplos, pelo menos 2, do nível pré-convencional, 2 exemplos relacionados ao medo e castigo e 2 exemplos relacionados ao troca presente em crianças nessas faixas etárias, tá? Evitem colocar adulto, porque adulto você está querendo dizer que o cara é retardado e eu não quero que você se constranja, ok? Só isso. Termino aqui a gravação. Meus amores. Sucesso na prova.